Esta é a minha história. Por muito tempo, eu guardei tudo em silêncio, mas hoje eu decidi falar. Eu tenho 84 anos e, para ser sincera, eu nunca imaginei que um dia escreveria algo assim. Durante muitos anos, a insônia foi a minha única companhia. Noites e mais noites, acordada até tarde, ouvindo histórias de outras pessoas, uma depois da outra. Foi nessas madrugadas que eu criei coragem. Eu pensei, talvez eu também devesse contar a minha. Para isso, eu até comecei a aprender computador no centro comunitário do bairro. E, olha, para uma velha como eu, conseguir escrever estas palavras já foi uma vitória. Mas o que eu vou contar agora não é uma vitória. É algo feio. É algo que machuca. Eu vou falar do meu filho e da mulher com quem ele se casou, Minhanora. Eu tenho vergonha de dizer, mas a verdade é esta. O que era para ser uma história de família se transformou em um pesadelo. Em mais de 80 anos de vida, eu nunca vi nada tão baixo, tão cruel, tão absurdo. Eu respirei fundo muitas vezes antes de começar a contar isso, porque algumas lembranças doam-me até para quem já viveu tanto. Tudo o que eu posso dizer agora é que eu pensei que estava abrindo a porta para alguém bom entrar na nossa vida, mas eu estava errado. O que entrou naquela casa não foi um anjo, foi o começo do pior pesadelo da minha vida. Depois daquele silêncio pesado, eu preciso explicar como a minha vida chegou até ali. Eu me casei tarde, muito tarde. Eu tinha 47 anos quando conheci o homem que se tornaria meu marido. Nós dois éramos solteiros, não porque faltasse amor, mas porque a vida foi dura. Trabalho demais, tempo de menos. E, quando percebemos, o momento já tinha passado. Fizemos uma promessa simples. Vamos cuidar um do outro. Só isso. Eu aceitei. Achei que Deus tinha reservado para mim apenas uma velhice tranquila. Mas o destino pensava diferente. No inverno dos meus 48 anos, meu corpo começou a mudar. Um cansaço estranho. Uma sensação que eu não reconhecia. Fui ao hospital, achando que era apenas a idade. O médico olhou os exames e ficou em silêncio. Depois disse algo que eu nunca vou esquecer. A senhora está grávida. Isso é um milagre. Eu chorei. Meu marido chorou. E agradecemos a Deus. Todos os dias. Assim, aos 49 anos, meu filho veio ao mundo. Enzo, o meu milagre. Eu o amava mais do que tudo. Mas eu sabia de uma coisa que muitos esquecem. O mundo não é gentil. Por isso, eu não criei meu filho como uma flor em estufa. Quando ele errava, eu corrigia. Quando faltava respeito, eu ensinava. Eu fui dura, eu fui firme. E sim, por muito tempo, eu fui a pessoa que ele mais temia. Os anos passaram rápido. Meu filho cresceu. Tornou-se um homem inteligente, trabalhador, responsável. Ainda jovem, abriu a própria empresa na área de tecnologia, sem pedir ajuda, sem depender de ninguém. Quando vi aquilo, eu pensei: minha missão está cumprida, mas eu estava enganada. Eu não sabia que o verdadeiro teste da minha vida estava prestes a começar. Pouco tempo depois, meu filho me disse que tinha alguém para me apresentar.
E naquele dia, Sam saiba, eu sorri para o meu próprio destino. Meu filho Enzo estava radiante. Ele me disse que tinha encontrado uma mulher doce, uma assistente de enfermagem chamada Isabel. Como mãe, eu só queria a felicidade dele. Não me importava a profissão, nem o dinheiro. Se meu filho a amava, eu a aceitaria de braços abertos. No dia em que Isabela entrou na nossa casa, ela parecia um anjo. Era bonita, falava baixo e me tratava com uma doçura que me encantou. Minha sogra, vou cuidar do Enzo para sempre, ela dizia. Eu acreditei. Como eu poderia desconfiar daquela carinha tão inocente? Mas o destino não demora a mostrar a verdade. Eu estava ansiosa para o jantar de noivado. Queria conhecer a família que tinha criado aquela moça. Quando entrei no restaurante, levei choque. Os pais dela eram jovens demais. Vestiam roupas caras, joias chamativas e tinham um olhar que eu não conseguia decifrar. Então, a mãe de Isabela olhou para mim, sorriu e disse: você é a avó do Enzo? Os pais dele não puderam vir? Eu respirei fundo. Expliquei que eu era a mãe, que tive meu filho tarde, aos 49 anos. Mas o desrespeito não parou ali. Aquela mesma Isabela, tão doce em casa, mudou diante deles. Agora só falava de uma coisa: dinheiro. Sogra disse ao pai dela: minha filha é uma joia. Ela merece o melhor. Queremos que eles morem em um apartamento de luxo, em um bairro nobre, nada menos. Que isso? Naquele momento, eu entendi. Eles não estavam ali para celebrar o amor. Eles estavam ali para negociar. O meu filho e Isabela, ela não era um anjo. Ela apenas esperava o momento certo para mostrar quem realmente era. E o pior de tudo, para ver meu filho feliz, eu estava prestes a entregar tudo o que eu tinha nas mãos deles. Depois daquele jantar, eu passei a noite inteira sem dormir. As palavras deles não saíam da minha cabeça. Apartamento de luxo, bairro nobre, nada menos. Que isso? Eles falavam como se fosse natural, como se a felicidade do meu filho tivesse um preço. Eu tentei ser racional. Meu filho estava apaixonado, cego de amor. E eu via isso nos olhos dele. Isabela também mudou. Aquela doçura de antes aparecia só quando ela queria. Agora ela falava de dinheiro com naturalidade demais. É só para começarmos bem, ela dizia. Todo casal merece conforto. Eu me senti pressionada, não por eles, mas pelo amor que eu tinha pelo meu filho. Pensei no meu marido.
Ele já não estava mais comigo, mas trabalhou a vida inteira para deixar algo seguro. Pensei nos anos difíceis, nas economias guardadas. Em cada sacrifício, tudo aquilo tinha valor. Mas, ainda assim, eu hesitei, porque no fundo, mais nenhuma coisa. O obstáculo da felicidade do filho. Então, eu tomei uma decisão. Eu sei tudo o que eu tinha. Minhas economias, o dinheiro do seguro do meu marido. Tudo. Assinei os papéis com as mãos. Tremendo. Quando entreguei as chaves, Isabella sorriu. Sorriso diferente, frio, satisfeito. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, mas eu engoli o medo. Sorry, de volta. E disse para mim mesma: vai dar certo. Tem que dar. Eu acreditava que tinha comprado a felicidade do meu filho. O que eu não sabia era que aquele apartamento não seria seria o começo da minha ruína. Depois que eles se mudaram, eu tentei acreditar que tudo ficaria bem. Afinal, o apartamento era bonito, novo, silencioso. Eu pensei que aquele lugar traria paz. Nos primeiros dias, eu ia com cuidado, levava comida, alguns acompanhamentos simples, nada demais. Eu só queria ver o rosto do meu filho. Isabella parecia educada, sorria. Agradecia. Obrigada, sogra, ela dizia. Eu me sentia aliviada, mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Meu filho já não me ligava com a mesma frequência. Quando eu ligava, ele atendia rápido, sempre com pressa. Depois eu ligo, mãe. Mas muitas vezes ele não ligava. Mesmo assim, eu continuava indo. Não por insistência, mas por hábito, por amor. Até o dia em que houve algo que me fez parar. Mãe, é melhor avisar antes de vir. A frase foi dita num tom calmo, mas para mim sou como muro. Eu engoli seco. Respondi que entendia. Disse que estava tudo bem, mas não estava aquela casa que eu tinha comprado. Contudo, o que eu tinha agora já não parecia lugar onde eu fosse bem-vinda. Depois disso, as visitas diminuíram. Eu esperava uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal, mas o telefone ficava em silêncio. Isabella também nunca ligava, nunca perguntava se eu estava bem. Naquele silêncio, eu comecei a sentir medo, medo antigo, o medo de ter sido usada, mas eu afastava esse pensamento. Eu dizia para mim mesma que era coisa
da minha cabeça. Que casais novos. Precisam De espaço. que mais? Precisam aprender A se afastar. mesmo assim, toda noite. Antes de dormir, eu me perguntava: será que you fiz a coisa certa? Depois daquela noite, a pergunta não me deixou mais. Eu tentei seguir em frente. Fingir que estava tudo bem, mas o silêncio Não some. quando a verdade. Está perto. Alguns dias depois, eu saí sozinha. Queria distrair a cabeça, andar um pouco, olhar vitrines. Entrei em um shopping. Muita gente, muito barulho. Foi ali que eu vi, no meio da multidão, rosto que eu conhecia bem. Isabela. Ela não estava sozinha. Caminhava de braços dados, como um homem que não era. O meu filho. Ele era mais velho, muito mais velho. Elária encostava nele, falava baixo, do jeito que eu já conhecia. Meu coração parou por um segundo. Eu pensei que estivesse enganada. Pescar, respirar fundo, olhar de novo, mas não. Era ela. E era real. Eu tentei me aproximar, chamar, confirmar, mas a multidão engoliu os dois. Eles sumiram antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Minhas mãos tremiam. Eu senti vergonha de mim mesma. Você está imaginando coisas, eu pensei. Isso não faz sentido. Cheguei em casa, confusa, com medo do que eu tinha visto. Mesmo assim, peguei o telefone, liguei para a Isabela. Ela atendeu, com a voz calma, como sempre. Estou em casa, sogra. Eu perguntei. Onde ela tinha estado? Ela respondeu, sem hesitar. Disse que não tinha saído, Que passou o dia limpando a casa. Enquanto ela falava, eu olhava para o relógio. O horário batia. Tudo parecia perfeito demais. Eu desliguei e fiquei sentada em silêncio. Naquele momento, algo começou a se quebrar dentro de mim. Não era certeza, ainda, mas já não era. Apenas desconfiança. Era o início de um medo que não me deixaria me dormir. Depois daquele dia, eu não consegui mais fingir. Imagine não saía da minha cabeça. Isabela, o homem, os braços dados. Eu precisava saber a verdade. Mesmo com medo, eu decidi ir até o apartamento. Não avisei. Talvez fosse errado, mas a dúvida doía mais do que qualquer erro. Cheguei cedo. O prédio estava silencioso. Subi devagar. Meu coração batia forte. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta. Eu parei. Por um instante, pensei em voltar, mas algo dentro de mim mandou seguir. Entrei em silêncio. No começo, não vi ninguém. A casa parecia normal, arrumada, limpa. Então, ouvi vozes vindas do quarto. Não eram vozes carinhosas, eram duras, cortantes. Aquela voz doce que eu conhecia não existia ali. Isabela gritava:
falava, com desprezo. falava, De mim. Essa velha não sabe. o lugar dela Fica aparecendo. sem ser chamada. Meu corpo gelou. Eu queria ir embora, Mas minhas pernas não obedeciam. Ouvi meu filho tentando acalmá-la pedindo para ela parar. Ela riu. Riso Frio. Se você me amasse, já teria resolvido isso. Essa casa é minha agora. E aquela velha Não manda em nada. cada palavra Era como uma faca. Eu entendi, naquele instante, que algo muito pior estava acontecendo. Aquilo não era apenas ingratidão, era desprezo. era ódio. E eu estava Ouvindo tudo de pé do lado de fora, sem saber se teria forças para o que viria. depois. Eu não sei. Quanto tempo fiquei ali, parada, Ouvindo, respirando com dificuldade, cada palavra. dura. Mas, de repente, Algo mudou dentro de mim. o medo. Virou clareza. Eu empurrei. A porta O barulho fez os dois. se virarem. Isabela ficou em silêncio. Meu filho empalideceu. Mãe, Ela disse, sem saber o que falar. Eu não gritei, não chorei. Falei baixo, com calma. Perguntei se tudo aquilo era verdade. se aquelas palavras tinham mesmo saído da boca dela. Isabela me olhou sem desviar os olhos. E então sorriu. Não aquele sorriso do começo, mas um sorriso. Juro. Já que a senhora ouviu, ela disse, Não faz sentido. finge-me. Ela falou, sem vergonha. Disse que aquela casa era dela. Que meu filho devia escolher. Ela disse, ou essa velha. Meu filho tentou Dizer algo. tentou explicar, Mas eu levantei a mão. não para bater, para parar. Eu olhei Para ele. e naquele olhar Ele entendeu. entendeu que tinha cruzado. Uma linha. Eu disse apenas, Uma coisa. eu fiz tudo por você, Mas eu não vou aceitar desprezo naquilo que construí com a minha vida. O silêncio tomou a sala. Isabela bufou. Disse que eu estava exagerando, que eu era controladora, Que mais velhas não sabem a hora de ser de cena. Eu respirei fundo e respondi: Você entrou nesta casa pelas minhas mãos. e é por elas que você vai sair da minha vida. Naquele dia, eu virei as costas, Sai. sem olhar para trás. Eu não sabia, O que aconteceria com meu filho, nem com aquele casamento, mas eu sabia de uma coisa. nada voltaria. A ser como antes. Depois daquele dia,
Muitas coisas mudaram. Outros, simplesmente. Acabaram. Meu filho precisou encarar escolhas que adiou por tempo demais. Eu não forcei respostas, não cobrei explicações. Aprendi que, às vezes, o maior amor é saber. Recura. O apartamento já não importava. Dinheiro vai, dinheiro vem. Mas a dignidade, quando se perde, não volta. Eu voltei Para a minha casa. para o meu silêncio, para os meus dias simples. E, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Hoje, eu não guardo ódio. Guardo aprendizado. Nem todo sorriso é bondade. Nem todo pedido é amor. E nem todo sacrifício merece ser feito. Se eu pudesse falar com a mulher que eu fui. Antes de tudo isso, eu diria apenas uma coisa. Você fez o que pôde, e isso basta. Esta foi a minha história. Não para acusar, não para julgar, mas para lembrar que até o coração mais cansado merece respeito. E que, mesmo no fim da vida, a gente ainda pode escolher a si mesma